Durante séculos, muitos cientistas e filósofos têm estudado as complexidades do pensamento humano. Quanto mais longo o estudo, maior é a sua segurança de que nós somos os possuidores de um instrumento muito complexo e desafiante chamado mente. Aquilo a que eles se referem é agora chamado a mente analítica. Mas a descrição do seu comportamento não tornou a forma como a mente funciona menos enigmática. O nosso conhecimento de como esta funciona continuou a ser, na melhor das hipóteses, apenas uma aproximação. Ainda havia estímulos desconhecidos e fatores inexplicáveis, até que foi aplicada a teoria de Dianetics. Dianetics vem da palavra de origem grega que significa revolver na mente, ou relativo ao raciocínio, especialmente o raciocínio digressivo ou superficial, em que a mente salta e pula de um pensamento para o outro, ou de uma clareza para uma confusão, sem causa aparente, e como se estivesse sob uma compulsão estranha e aparentemente incontrolável. Esse era, obviamente, o obstáculo desconhecido a uma maior compreensão de como é que a mente funciona. O obstáculo, demonstrado por Dianetics após 12 anos de experimentação, é o facto de que nós também somos possuidores de outra mente, uma mente reativa, que tem muito mais força e compulsão sobre nós do que a chamada mente analítica. Na verdade, quando posta em ação, a mente reativa pode e de facto supera a mente analítica. Pior, a mente reativa atormenta-nos e importuna-nos ao longo de toda a nossa vida. Tal como a mente analítica, a mente reativa também é uma função mental do cérebro. É uma espécie de função primitiva, visto que é um mecanismo de sobrevivência perverso e violento que se encontra nos cérebros de todos os organismos vivos. Mas a mente reativa não analisa. Esta pensa somente em termos de identidades e semelhanças, mas não em diferenças, como a mente analítica. É uma mente estritamente literal que responde de forma defensiva sempre que algo lhe faz lembrar um incidente doloroso semelhante. A mentalidade animal, por ser em grande parte reativa, é uma boa ilustração disto. Suponha que um veado caminhava debaixo de uma árvore e uma cobra caía em cima dele e o deixava aterrorizado, ameaçou a sua sobrevivência. O terror causaria que as suas escassas faculdades analíticas ficassem atenuadas ou parcialmente inconscientes após o que a sua mente reativa forte assumiria o controlo. A impressão seria gravada, arquivada para um futuro uso de sobrevivência. Daí em diante, essa árvore e todas as outras que se assemelham a essa estariam associadas à ameaça da cobra na mente do veado. Sempre que o veado visse uma árvore assim, o incidente assustador faria com que este se afastasse sob a pena de morte. Porque para a mente reativa, a dor significa morte e o prazer significa sobrevivência. No entanto, para seres humanos civilizados, a mente reativa tornou-se uma sanguessuga para o comportamento racional. É o quisto hipotético que oclui o funcionamento apropriado da mente analítica. É a raiz de todas as nossas doenças psicossomáticas e a barreira que nos impede de alcançar o ponto ótimo das nossas capacidades de pensamento e aspirações. As pressões poderosas que a mente reativa pode exercer sobre o indivíduo para o fazer obedecer aos seus comandos são formidáveis. Embora a mente reativa seja presumivelmente um regulador pró-sobrevivência, há que lembrar que esta não consegue analisar e saber a diferença entre as coisas. Consequentemente, se um dia uma vaca malhada lhe deu um coice e lhe infligiu dor enquanto você andava na pastagem a apanhar uma insolação grave, daí em diante todas as vacas malhadas se tornariam criaturas odiosas para si e
todas as pastagens soalheiras reativar a inconsciência. Até voltaria a experimentar a dor desse coice cada vez que fosse reestimulado. Claro que isto não faz sentido, mas essa é a forma como a mente reativa funciona. Esta não consegue ponderar as coisas. E no entanto, através de Dianetics, descobrimos que centenas de outras doenças psicossomáticas são impostas ao corpo humano exatamente dessa forma louca. No que é que consiste esta mente reativa? Esta é uma espécie de depósito de armazenagem de memória, principalmente de coisas desagradáveis que nos foram feitas desde o primeiro momento de vida celular, mas apenas aqueles acontecimentos que ocorreram enquanto estávamos inconscientes ou com dor. Como tal, esta difere da compreensão que antes tínhamos do significado e usos da memória. Aqui é necessário definir a memória como um processo de recordar, conforme a vontade ou em resposta a estímulos apropriados, as impressões feitas previamente nos sentidos e gravadas na mente. O processo de recordar é essencialmente um processo de percepcionar essas impressões e compreendê-las. Este é um processo analítico. O que não foi compreendido antes pelas ciências mentais, mas que agora pode ser demonstrado por Dianetics, é que existe ainda outro arquivo de impressões. Este outro arquivo é um em que as impressões são gravadas pela mente reativa e mantidas aprisionadas ali até que surjam momentos em que esse aparelho funcional tenha a oportunidade de as pôr em ação. Por outras palavras, a mente reativa reage a certos estímulos, mas de uma forma tão incapaz de explicação racional, tão aleatória e errática, que frequentemente causa danos incalculáveis ao corpo humano e impede o seu desempenho máximo. O principal interesse da Dianetics é a mente reativa, que tem uma compulsão muito maior sobre nós do que aquilo a que chamamos mente analítica. A mente reativa grava todas as impressões experimentadas durante momentos de inconsciência. Feels like this day's never gonna end. Just can't get ahead of it. Ou de dor, suficiente para reduzir as capacidades perceptivas da mente analítica, um ponto abaixo da plena consciência. You need to go inside and lie down for a minute. Consequentemente, existe a condição de que antes que qualquer destes dados possa afetar o indivíduo de forma adversa, este tem de ser ativado ou feito key-in por uma ocorrência na vida do indivíduo que seja semelhante ao que foi originalmente gravado. You need to go inside and lie down for a minute. Dad, are you okay? Yeah, I need to go inside and lie down for a minute. Daí em diante, a ocorrência é capaz de ser reativada por todas as ocorrências desse tipo de reestimulador. Are you okay? Yeah, I need to go inside and lie down for a minute. Feels like this day's never gonna end. Just can't get ahead of it. You okay? Feels like this day is never going to end. Just can't get ahead of it. Dissemos que a mente reativa grava com a implicação de que os dados são arquivados tal como são obtidos, sem tomar em consideração o sistema ou contexto original. Resultados semelhantes seriam obtidos se fosse colocado um gravador de fita magnética em funcionamento numa esquina movimentada. Buzinas de carros, colisões, apitos e fragmentos de conversas seriam encontrados na fita ao ser reproduzida. Não poderia ser inventado um mecanismo seletivo que pudesse fazer mais do que reproduzir aquilo que tinha sido gravado. Esta é a atividade da mente reativa. You need to go inside and lie down for a minute.
I need to go inside and lie down for a minute. Gravar e reproduzir em resposta à reestimulação. Consequentemente, quando se faz com que qualquer gravação na mente reativa seja reproduzida, o indivíduo responde com uma interpretação literal da quantidade dessa gravação específica. Então, notar-se-ão os resultados surpreendentes, ridículos e até mesmo desastrosos que podem ser observados quando esta mente não analítica e estritamente literal é reestimulada. Por exemplo, uma mulher grávida tropeça, cai pesadamente no chão. O seu nascituro fica momentaneamente atordoado, inconsciente. No seu terror e preocupação ela grita: "O meu bebê! Magoei-o! Causei-lhe um revés terrível. Ele nunca será como as outras crianças." Mesmo que a criança nasça sem qualquer contratempo ou desfiguração, quando alguém na sua infância comenta, de uma forma que tenciona ser elogiosa, "Ele não é como as outras crianças", o incidente pré-natal faz key-in. E a partir desse momento ele tenta inconscientemente ser diferente. Fica amuado pelos cantos, recusando a juntar-se às outras crianças nas suas brincadeiras e várias outras atividades normais. Isto de facto acontece, pode ser e tem sido demonstrado. Dianetics desenvolveu um método de reconhecer e resolver os seus problemas peculiares. O método é conhecido como processamento de Dianetics. O modo é Reverie, suave concentração. A solução é o apagamento daquelas gravações que, quando reestimuladas, causam o comportamento reativo no ser humano. O indivíduo cujo banco da mente reativa já não contém quaisquer incidentes inapagados é conhecido na terminologia de Dianetics como um clear. O estado de Reverie é induzido por um processo surpreendentemente simples. Pede-se ao pre-clear, um indivíduo que ainda não é clear, que se ponha confortável e feche os olhos. É-lhe então pedido que retorne a um momento de prazer do passado. O momento de prazer é recontado. O seu auditor esforça-se por meio de perguntas hábeis para extrair todos os detalhes possíveis. Isto tem o efeito de familiarizar a pessoa com a praticabilidade e o processo de ir atrás ou retornar. Isto também aguça os seus poderes de recordar e, ao mesmo tempo, sossega quaisquer dúvidas ou apreensões que ele possa experimentar. É-lhe pedido depois que volte atrás ou que retorne ao primeiro momento de dor ou inconsciência disponível naquele momento. Aquilo que ele contacta é chamado um engrama, que é o nome científico para uma impressão no organismo. Mais uma vez, um questionamento hábil ajuda-o a recordar detalhes. Várias recontagens do incidente servem para remover o que poderá ser chamado a carga deste incidente, restaurando assim à mente analítica a energia vital que até agora era necessária para se aguentar ou viver com o conteúdo perturbador. A partir deste ponto, o pre-clear é guiado pelo auditor, praticante, para mais incidentes que estão mais profundamente enterrados, com a finalidade última de contactar e apagar todos estes incidentes aberrativos, causando um desvio do pensamento ou comportamento racional presentes no banco da mente reativa. Estes dados na mente reativa são de facto contactados com o auxílio do auditor, cuja assistência é necessária por mais razões do que aquelas que podem ser explicadas aqui. Isto poderá ser surpreendente, mas os dados estão todos ali na mente reativa, gravados e à espera de serem contactados, apagados, colocados na memória standard ou não aberrativa, através do processo de audição, aconselhamento espiritual.
Deste modo, o processo libera a energia vital necessária para o melhor funcionamento da mente analítica. É óbvio, então, que com cada uma destas liberações, a mente analítica recupera cada vez mais do seu potencial original e com que estava dotada para o pensamento claro e racional. O termo clear é uma escolha bastante apta, pois uma vez no estado clear, o nosso antigo pre-clear é, daí em diante, capaz de decidir numa fração do tempo anteriormente necessário. E as suas decisões serão imparciais perante a emoção ou experiência perturbadora do passado. Em suma, racionais.